amigos, irmãos e membros do Ministério Visão Ágape, a nossa saudação, uma boa noite em Cristo Jesus. E vamos agora, nesse momento, partir para o ensino da palavra do Senhor, o nosso bom Deus. Graças a Deus, está muito bom às terças-feiras. Cada pessoa que vem assistindo, que vem compartilhando essas lives de ensino, essa palavra, a palavra de Deus, ela tem ido em lugares que a gente não imaginava que fosse chegar. Graças a Deus está chegando, né? Bênção do céu. Isso porque você está curtindo, você está compartilhando, você que já é inscrito, está chamando outras pessoas para se inscreverem, né? Na nossa página, a página da família Sabino, Ministério Visão Ágape. Graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas, né? Tem feito grandes coisas. Eu quero, nesse momento, antes de nós fazermos a leitura do texto de ouro, o texto principal, eu quero orar com você. Eu quero estar orando com você, com cada um que já está conosco aí. Lembre-se, você é um agente anunciador do Evangelho de Cristo. Se de repente você viu que seu irmão não entrou ainda aí, já chama ele, compartilha, já marca ele aí na postagem. Chama ele aí, porque ele não pode perder, né? O aluno, como está estudando na matéria lá, se ele não fizer todo o cronograma das suas aulas, ele vai pegar o certificado e vai dizer assim, mas eu não estudei tudo isso, ainda estou na dúvida. Então, para que não haja dúvida, é bom que todos participem de todo o conteúdo programado, né? Vamos orar ao Senhor. Enquanto eu estou orando, você também vai orando aí. E também vamos compartilhando e chamando mais pessoas para participarem dessa noite de estudo, noite de ensino da palavra de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Oremos ao Pai. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, na Tua presença, ó Yeshua, nos colocamos como servos que o Senhor tem nos chamado para servir nesse ministério, servir-te na graça, servir ao Senhor nesse exército, Pai. Senhor, como emissários do céu, como arautos do Rei, nessa noite, estamos aqui para anunciar as boas novas, Pai. Estamos aqui, Senhor, para falar ao coração do homem, para levar a mensagem genuína do Evangelho, a mensagem de boa nova, de salvação, aquele que necessita de esperança, aquele que necessita de salvação através da graça. Pai do céu, que cada vida, cada pessoa que entre nessa noite, que entre nessa live, que entre nesse estudo, possa estar aprendendo da Tua palavra, Senhor. Tudo que eu venha falar aqui, tudo que o Senhor me deu por explanação da Sua palavra, por estudo sistemático, que possa entrar nos corações e que possa mudar vidas, Deus. Senhor, esse é o nosso intuito. É por esse motivo que nós estamos aqui. É por esse motivo que nós nos separamos, Deus, para fazer aquilo que Te agrada, aquilo que Te apraz. Senhor, que essa live alcance muitas pessoas, mas que alcance, Senhor, aquelas do qual o Senhor separou para ter esse negócio. Assim nós clamamos, assim nós pedimos e assim nós Te agradecemos em Teu nome, Jesus, porque Tu vives e reinas para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Graças ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos nas terças-feiras, essas terças-feiras, né? Depois que nós estudamos um pouquinho, logo que saiu, logo que foi o edito do governo municipal, estadual, do recolhimento das pessoas, do enclausuramento por causa da pandemia, houve um pânico geral das pessoas, né? Muitas ainda estão nesse pânico, nesse medo. Então nós fizemos um primeiro estudo sobre a razão das doenças, né? Por que existe as pandemias, né? Você que está entrando hoje na live, está conhecendo hoje a página da família Sabino,
que pode ser que não tenha assistido ainda nenhuma dessas lives, nenhum desses cultos de ensino, pode olhar lá no story do Facebook, da página da família Sabino, Ministério Visão Ágape, e você vai ver. Nós estudamos aqui às terças-feiras, né? Fizemos umas postagens de vídeo explicando biblicamente a razão das enfermidades, a razão das doenças, onde nós explicamos por que se dá a enfermidade do ser humano, se é consequência, se é resultado, ou do que se dá realmente o problema da enfermidade, da doença, né? Nós falamos com os irmãos, nós ensinamos através da palavra de Deus. Graças ao Senhor. Depois da terça-feira que nós fizemos isso, começamos o estudo sistemático, né? Começamos o estudo sistemático, onde nós começamos a falar sobre resultados, consequências e resultados dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Esses dias agora, eu vi algumas perguntas, alguns irmãos trazerem algumas perguntas, e algumas das perguntas eu até anotei na minha agenda aqui, né? Eu anotei aqui na minha agenda de estudo, porque nós vamos tirar junto essas dúvidas, tá? Tem muitas pessoas que me procuram no WhatsApp, mandam mensagem, mandam um inbox, e perguntam sempre assim. Então eu peguei essas perguntas, eu reformulei em duas perguntas principais, né? Uma das perguntas ficou formulada assim: pagaremos ou sofreremos as consequências ainda aqui em vida ou somente lá no grande juízo, né? Uma das perguntas que eu reformulei ela para aquilo que eu estava ouvindo dos meus companheiros, amigos e contatos do WhatsApp, aí reformulamos desse jeito aqui: pagaremos ou sofreremos as consequências ainda aqui em vida ou somente lá no grande juízo? Aleluia. Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta maravilhosa, né? Nós vamos esclarecer aqui nessa noite. Vamos tentar esclarecer ela para os amados irmãos dentro da palavra de Deus. E a segunda pergunta reformulada, foi assim, colocamos assim aqui: prestaremos conta daquilo que fazemos contra Deus, ou também entra nessa lista a prestação de contas do que fizemos às demais pessoas durante as nossas vidas, a nossa vida, isso. Essa aqui tem uma contribuição, essa pergunta tem uma contribuição maciça da missionária Aline. Ela, até hoje à tarde, ela estava reformulando essa pergunta, ela passou para mim, eu anotei junto com algumas coisas, então ficou assim a segunda pergunta: prestaremos conta, vou colocar só daquilo, para ficar mais claro, tá? Prestaremos conta só daquilo que fazemos contra Deus, ou também entra nessa lista, ou se entra nessa lista de prestação de contas, o que fizemos às demais pessoas durante as nossas vidas, a nossa vida, né? Compreendendo a igreja, a vida da igreja, a vida dos irmãos, né? No sentido geral. Então temos essas duas perguntas reformuladas, alicerçadas, para poder hoje, dentro da palavra do Senhor, ir esclarecendo para a igreja. Só que aí vamos recapitular onde paramos no último culto, no último culto dia de ensino, né? Culto de ensino. Nós começamos a falar sobre que omissão também trará consequências, né? Ser omisso também trará consequências para as pessoas, conforme Levítico 5, verso 1, né? Falamos também que a impetuosidade, o ser avexado, ele vai trazer malefícios tanto na posteridade, na vida eterna, né? Como também nessa vida, né? Ser avexado demais, o apressado, ele já sabe, né?
come o arroz e está pronto. Conforme Provérbios 20, 25 e Provérbios 22, 3. Irmão, se você vê que tem alguém que não entrou ainda, que você, tal irmão, tá faltando, manda para ele, tá? Compartilha com ele, chama eles aí, para eles poderem participar dessa noite. Também nós falamos que no texto de Ezequiel 23, 49, ali a idolatria que Ezequiel ele vai profetizando para o povo, ela é especificamente sobre ídolos de adoração. Agora, trazendo para a nossa realidade, transfigurando para a nossa realidade, nós sabemos que todo tipo de idolatria perante Deus é pecado, é erro, é falha, né? Quando enaltecemos muito alguém, aquele ali, ele vai resolver o problema de todo mundo, aquele ali é especial, quando começamos com muito, passando ensaboando a situação, elogiando demais, isso é uma linha muito fina, meus irmãos. Meus irmãos, a minha intenção aqui não é defender nem ser contra qualquer pessoa, qualquer figura pública, tá? Minha intenção não é essa. Nós não estamos aqui para isso. Eu só quero que você tome cuidado, porque existe uma linha muito fina. É muito fácil passar de um elogio para um enaltecimento. E somente Deus que pode ser enaltecido e adorado, né? Então Ezequiel 23, 49 fala que todo tipo de idolatria está intrínseco nesse texto. E idolatrar é errar o alvo, é pecar. Então, cuidado com essa condição. Também falamos, né, que a natureza também sofre com todos os erros dos homens, né? Você vê aí o ecossistema, o meio ambiente sofrendo por causa do erro dos homens, né? As pessoas sem condição alguma de ser autossustentável, degradando a natureza. Isso aí é errado. E como igreja, somos a favor do bem-estar do meio ambiente também, né? A natureza. Quem diz isso aí? Miqueias 7,13. Miqueias 7,13 está falando sobre a natureza, né? Que a sofre. Também falamos que tem muita gente sem noção, falando à vontade, mas vão prestar contas a Deus sim. Mateus 12, 36. Essa é a referência bíblica para que você entenda, né? Tem muita gente que fala palavras ao vento, palavras ao ar e não se remedia, né? Falou, está falado, tanto faz, tanto fez. Ninguém vai lembrar mesmo. Opa, está sendo registrado no livro. Apocalipse 20, se eu não me engano. Apocalipse 20, um dos versículos, a partir do versículo 11. Depois nós vamos dar uma recapitulada. Até fiz um vídeo esse dia sobre isso. Que está tudo registrado no grande livro. Tudo. Não tem uma palavra que você falou que se perdeu no ar. Não se perde no ar. Né? Falando para os homens, a sua mulher pode ter esquecido, os seus filhos podem ter esquecido, né? Os seus amigos podem ter esquecido, mas Deus não se esquece, porque já foi registrado. Mulheres, também as mulheres. Aquilo que você falou na hora da chateação, da raiva, falou contra o seu filho, falou contra o seu esposo, falou contra o seu patrão, aquilo ali está registrado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Mateus 12, 36 nos alerta sobre isso. Amém? Aí nós finalizamos a terça-feira passada, falando assim, aí você pode lhe dizer assim, opa, se as pessoas sofrem consequências e resultados por causa da sua conduta pecaminosa, e Jesus morreu na cruz, Jesus sentiu as dores da crucificação, Jesus, ele suou gotas de sangue. Que pecado foi que Jesus cometeu para que sofresse essas consequências? Opa, excelente pergunta. Vamos começar essa noite a partir do texto de Isaías 53. Abre aí na sua Bíblia. Abra na sua Bíblia aí, Isaías 53. Nós vamos fazer diferente. Esse texto de ouro, texto áureo, texto-chave, texto principal que nós vamos ler aqui em Isaías 53,
nós vamos fatiá-lo, tá bom? Como o nosso tempo é muito curto, não dá para eu ler o texto e depois começar a explanação. Nós vamos lendo, entendendo, interpretando o texto, tá certo? Espero que você me acompanhe aí. Não esquece de chamar seus amigos. Já compartilhou? Já mandou no WhatsApp dos amigos? Manda aí, né? Enquanto nós estamos abrindo o texto aqui, você vai compartilhando aí, chamando no Messenger, né? Chama seus amigos no Messenger para que não percam a preciosidade do que diz Isaías 53, né? Vamos lá para Isaías 53? Eu quero começar a partir do versículo 3. Quero começar a partir do versículo 3, né? Olha aqui, ó. Acompanha junto comigo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Voltando. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 3 do capítulo 53 aí, já mostra pra gente consequências de ações, consequências de atos. Mas nós vamos, no decorrer do texto, conseguir alocar e entender por que está apresentando essas consequências. Olha aqui. Sobe, por favor. Opa, não, aqui mesmo 3. Ó. Homens de dores. Consequência, né? Por que ele foi considerado homem de dores? Por que ele foi um homem experimentado nos trabalhos, né? Aí sofre a repúdia da sociedade, da onde, quando está escrito assim, ó, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Vamos entender aí por que o texto de Isaías 53, começando a partir do 3, nos mostra já consequências de uma vida de quem errou o alvo. Quando estamos falando aqui do Filho de Deus, imaculado, sem mancha, sem erro, sem culpa. Vamos entender? Versículo 4. Aí, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Volta aqui o texto, o versículo 4, deixa aqui paradinho, ótimo. No versículo 4 nós já temos uma resposta. O porquê dessas consequências apresentadas no versículo 3. No versículo 3 fala que ele sofria dores. Ele era um homem de dores. Que era experimentado nos trabalhos. Quer dizer, o que é o experimentar nos trabalhos? Fazia de tudo. Fazia de tudo. Né? É a pessoa predisposta que está ali, não fica parado. Né? Algumas pessoas falam assim, não, mas é porque Jesus e aquilo outro, para lá, 3 anos de ministério, pregando a palavra, que maravilha, meu irmão. É que as páginas sagradas são relatam a partir desse período. Mas até os seus 30 anos, ele foi, por certo, nós entendemos assim, a cultura judaica nos dá essa base, por certo ele aprendeu a profissão do pai. Por certo ele foi carpinteiro também. Porque era costume judaico. Amém? Então nós vemos agora o texto de Isaías da base para esse nosso raciocínio. Se em 3 anos de ministério ele serviu integralmente ao Rei dos Céus, aonde que estava esse experimentar os trabalhos? Todo o outro restante. Todo o princípio, todo o início. Desde cedo Jesus trabalhou.
Porque a Bíblia nos dá base para isso, Isaías 53. Mas voltando aqui, o porquê que ele sofreu dores? As consequências eram dele. Ele merecia essas consequências? Versículo 4. Na verdade, ou verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas. De quem foi o problema? De quem era a mácula? De quem era o erro? Nosso. Inteiramente nosso. Nossas dores, nossas enfermidades. Era consequência total nossa, era para nós. E ele toma sobre si, né? Aí, versículo 5, a gente valida isso de vez. Te bate o ticket assim, ó, no cartão. Então, bati o ticket, tá aprovado, tá validado. Versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 5 nos dá essa validação, né? Aí você pode dizer assim, mas qual que é a base que eu tenho para entender isso aí? Eu quero entender por quê. Se a culpa era minha, por que que ele tinha que pagar no meu lugar? Versículo 6. Vamos lá, versículo 6. Nós estamos fatiando Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse aqui é o embasamento, né? Existe a expressão de barata tonta, né? A humanidade estava aqui numa barata tonta, né? Cada um indo do seu caminho, cada um seguindo o seu ego, o seu coração, o seu desejo, sua vontade. E esse ditado que todos os caminhos levam à praça pode até ser verdade, mas não é todos os caminhos que levam a Deus não, tá? Tem diz assim, todos os caminhos levam à praça. Pode até ser verdade, né? Você entrar em uma rua, sair em outra, pular um muro de uma casa e chega na praça lá. Mas para chegar a Deus somente através de Jesus. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou um caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, não tem outro caminho. Então, para que você entenda, essa aí é para deixar absoluto, né? É o nosso embasamento. Aonde estava o povo? Versículo 8. Veja a transgressão aí. Versículo 8. Da opressão e do juiz foi tirado. Da opressão e do juízo, obrigado, missionária, foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Você entende que a mácula, o pecado da humanidade era tão grande que Jesus ele foi tirado. Ele foi arrancado. Ele foi arrancado da humanidade. De tão grande pecado, de tão grande mácula que a humanidade tinha. E é isso aí, meus irmãos, é uma coisa atemporal. Essa situação do pecado do homem contabiliza-se desde a queda de Adão até o dia de soar a trombeta, né? Não é só o povo, o pessoal do Antigo Testamento pecava muito mesmo. O povo de antigamente era sanguinário. Se você diz isso, você pode até dizer isso aí, porque talvez você não vê noticiário. Ou às vezes você não morou em comunidade. Eu saí de uma comunidade onde eu cresci, que as pessoas não respeitavam nem sequer a igreja.
né? Eu cresci numa comunidade que matava uma pessoa lá. Uma vez mataram um indivíduo lá que quase que cancelou a festa do coral da igreja. Os visitantes nem apareceram, porque tinha um defunto na frente da igreja lá, cheio de mosca no corpo dele. Então a transgressão do homem, né? O homem perdeu o senso do que é o valor da vida. Ele vende a vida dele como se vende um papel qualquer, um bilhete de qualquer outra coisa aí. Não me vem agora na minha mente, mas uma coisa banal, um picolé, pronto, um sorvete, né? Ele vende a vida dele como se fosse preço de um sorvete, preço de banana no final de feira. Ele não tem mais o respeito, ele não tem mais a sapiência de que Deus fez ser perfeito a humanidade, né? Tem muitos vídeos aí de homens que estudam a feitiçaria, que estudam a alquimia, e estão dizendo que pode criar o ser humano também. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é para enganar o ser humano, para enganar as pessoas. Somente Deus que criou o ser humano, somente Deus que deu a vida do ser humano, e somente Deus que pode tirar a vida do ser humano. Essa é a realidade, né? Então aí no versículo 8 nós vemos a transgressão tamanha, transgressão atemporal. Quando eu falo atemporal, quer dizer, não tem tempo determinado. É que nem eu mencionei agora, é desde o pecado de Adão até o dia de soar a trombeta. O tanto que a humanidade pecou, o tanto que a humanidade está em andamento nesse pecado, né? Dessa transgressão. E o versículo 9, para nós finalizarmos aí, Isaías 53, né? Versículo 9, finalizamos esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos iniciais de Isaías 53. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Lembre-se que Isaías 53 é a palavra profética, era tudo que ia acontecer no período de Cristo na terra, tá? Então, quando a profecia fala aqui que ele ia ser a sua sepultura com os ímpios e com o rico, aqui menciona a sua morte ao lado de dois ladrões, tá? Tanto Dimas como o outro, né? Tanto aquele que se arrependeu no momento, como aquele outro que debochou de Jesus. Os dois eram ladrões, certo? Não existe o bom ladrão e mau ladrão, não existe isso. Os dois eram ladrões. Contudo, um apresentou arrependimento e o outro não, tá? Então nós vemos aqui tanto essa situação dos ímpios, aí fala assim, e com o rico por quê? Porque a palavra profetizava que ele ia estar sepultado num lugar de rico. E na verdade nós conhecemos a história bíblica quando dois homens se apresentaram para Pôncio Pilatos. Você lembra quem foram esses dois homens aí? Um foi Nicodemos, né? E o outro foi quem? José de Arimateia, homem rico, honrado, né? Finalzinho dos evangelhos aí, depois da crucificação, ou crucifixão, como alguns mencionam, nós vimos esses dois homens, essas duas pessoas, né? Essas duas figuras públicas, indo falar com Pôncio Pilatos. E José de Arimateia era um homem de posses, rico, que ouviu a palavra do Senhor e entendeu que era o caminho. Jesus era o caminho, né? Então eles vão a Pôncio Pilatos, pedem o corpo de Jesus e colocam o corpo de Jesus num sepulcro lá novinho que não tinha pertencido a mais ninguém, né? Então por esse motivo que fala que ele foi sepultado com os ímpios e com o rico, tá certo? Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Esse nunca fez injustiça, nós estamos vendo Isaías 53 sempre deixar claro isso pra gente. Ele não merecia, não era culpa dele, ele não fez por merecer, né? O castigo era nosso, a falha era nossa, a mácula era nossa. Então nós vemos aí o percorrer do texto de 53, do texto 53 de Isaías,
sempre deixando claro isso para nós, né? Porque ainda existe pessoas, né? Ainda existe cristãos, né? Leitores da Bíblia Sagrada, porque não é só para ler e examinar, lembra disso? Existem muitos leitores da Bíblia Sagrada que não conseguem explicar isso para quem quer que lhe pergunte. Jesus não foi santo? Foi santo. Foi imaculado? Foi imaculado. E por que ele sofreu tanto? Aí a pessoa fica, voltei nessa aula. Então você entenda aí claramente, qualquer coisa você grava aí, marca na mão, Isaías 53 é a explicação. Amém? O versículo 10, nós falamos aí 5 pontos, não é isso? Ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós falamos 6 pontos, do versículo 3 ao versículo 9, pulando, acho que o versículo 7, que ele somente dá uma validação a mais aí, né? Nós falamos versículo 3, versículo 4, 5, 6, 8 e 9. No versículo 10, né, é uma subpergunta que pode vir para você, assim, tá bom, mas por que ele se submeteu a passar por isso? Né? Por que o Senhor ele se submeteu a passar por isso aí? Porque o Messias se submeteu voluntariamente para ser exemplo à humanidade. Né? Sobre o quê? Que exemplo que Jesus quis dar para nós? O que ele quis mostrar para nós aí? Ele quis mostrar para a gente consequência e resultados. Consequência e resultados. Decore essas duas palavrinhas aí, tá bom? Consequência e resultados. De quê? Dos pecados. Ok? Essa seria a primeira colocação lá no versículo 10. Por que ele tinha que fazer? Porque ele queria mostrar o resultado, consequência de uma vida de pecado. Embora ele não teve pecado, ele assumiu o pecado da humanidade. Então é um exemplo, né? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, né? Verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Você vê aqui, ó, só esse detalhezinho no versículo, né? Por expiação, quando sua alma se puser por expiação do pecado. A alma de Cristo, né? A alma de Cristo servindo para limpar a mácula deixada pelo homem. O pecado do homem, né? A segunda colocação, essa seria a primeira colocação, para ser exemplo, né? Se quiser anotar, pode anotar aí no seu caderno, para você. Por que Jesus teve que passar por isso? Primeiro, para ser exemplo, né? Para mostrar para a humanidade exemplo de consequências e resultados de uma vida de pecado, né? Por que o Messias? Segunda colocação, porque esses sofrimentos ilustrariam as perfeições divinas e o mostrar a justiça ao pecador. Abre o texto aí para mim, Mateus. Mateus, abre para mim aí. Lucas 23, 41, por favor. Vou repetir aqui para você entender direitinho, tá? Porque esses sofrimentos ilustrariam as perfeições divinas e o mostrar a justiça ao pecador. Lê para mim, lê para mim. Os irmãos vão acompanhando aí. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Fiz uma pergunta na semana passada, quem disse isso, e nós sabemos que foi o conhecido como Dimas, né? Algumas pessoas levam a crer que foi esse indivíduo chamado Dimas, que quanto um ladrão, só reprisando os irmãos, tá? Não existe essa história de bom ladrão e mau ladrão.
Os dois estavam sendo condenados porque eram ladrões. Então, no momento do sacrifício lá, do sofrimento, mesmo passando por tudo aquilo, ele não aceita aquela condição, ele debocha, ou talvez até ele está pedindo socorro ali de um jeito errado, né? Salva-te a ti e a nós também, né? Pode ser que seja essa colocação. O homem está tão desesperado que o deboche para ele é a coisa mais simples do mundo, né? É uma colocação minha, aí, tá? E o outro, conhecido como Dimas, ele faz essa afirmação aí. Nós, na verdade, com justiça estamos passando por isso. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. É a constatação de que eles tinham uma vida errada. Resultado, consequência. Estavam pagando pelos seus erros, né? Perante a justiça humana, e automaticamente também, aquele momento ali, tinha muita coisa espiritual envolvida. Porque a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. É bíblico isso, né? Então a pessoa que está morrendo por causa de um erro seu, ela jamais vai dizer assim, mas eu não merecia estar morrendo. Não, é consequência. Então nós temos aí a segunda colocação, a colocação B, dizer isso. Porque esses sofrimentos ilustrariam as perfeições divinas e o mostrar a justiça ao pecador, né? O próprio pecador estava vendo que Jesus não merecia. Isaías 53 estava acontecendo naquele momento. A profecia de Isaías 53 estava acontecendo, estava sendo realizada naquele momento da crucifixão ou crucificação. Então nós vemos aí o reconhecimento, né? Então, primeiro, por quê? Para servir de exemplo. Ah, tá certo, servir de exemplo. Ok. E mais o quê? Porque o homem precisava reconhecer a divindade do Senhor, a divindade de Cristo, de que ele não merecia. Por exemplo, e para reconhecimento da divindade de Deus. E tem uma terceira situação que eu quero trazer para você, porque esses sofrimentos eram preço a ser pago para a salvação dos homens. Tudo envolvendo esse tema nos deixa claro que existe um preço. Existe um preço. Quando nós fazemos, o que é esse preço, pastor? Qual que é a colocação? O que quer dizer esse preço, pastor? Esse preço quer dizer que existe um valor, existe uma cota, existe um número especificando a equivalência daquilo que nós fazemos. Se de repente eu bater o meu carro, Deus me livre de uma tragédia dessa, se eu bater o meu carro, eu vou ter consequências voltadas diretamente pela minha atitude, né? Eu vou ter um preço a se pagar para a reposição das peças, para a mão de obra. Eu vou ter um preço de tempo, porque vou ficar uns dias sem conseguir usar o meu veículo, que vai estar em conserto. E se trouxer, a missionária falou agora aqui, e é verdade, e se trouxer, Deus nos livre, mais ainda uma fatalidade, ou um machucado em alguém, aí o preço se torna mais alto ainda, né? O valor é equivalente àquilo que nós demeritamos, perdemos, ou somos cobrados mediante a situação. Então veja bem, por que foi necessário Jesus passar pelas consequências e resultados quando ele não merecia? Primeiro que nós falamos é o quê? Voluntariedade. Ou melhor, exemplo. Ele queria deixar claro
o exemplo. Segundo, porque ele precisava que o homem visse, que fosse confessado, que naquele momento da crucificação ali, os mais errados eram os três que estavam na cruz. Né? O sumo sacerdote não era o errado, Pilatos muito menos. Na visão humana, quem estava sendo pendurado e morto eram os mais errados. Então, para que a pessoa que mais estava errada ali, que eram os dois bandidos que estavam presos na cruz, e um deles, pelo menos, vai lá e confessa. Ele mostra que Jesus não merecia. Ele faz valer Isaías 53. E terceira colocação, né? Porque todo sofrimento, ele é preço. Todo sofrimento, ele é preço de algo. Tudo que acontece na nossa vida é resultado e consequência de algo que é feito. E Jesus queria deixar claro isso aí. Eu não estou carregando o pecado de vocês. Então eu vou mostrar para vocês que o pecado de vocês trouxe dor e sofrimento para mim. Entenderam? Conseguiram entender direitinho aí? Essas três colocações. Vamos lá. Reprisando aqui. Reprisando. Tá certo? Reprisando. Primeira condição que Jesus queria mostrar para o homem, se entregando às consequências e resultados de uma vida maculada, que não foi a vida dele, ele foi imaculado, era que ele precisava mostrar o exemplo. Ele queria dar o exemplo. Se você viver uma vida de pecado, você vai sofrer. Se você fizer o que é errado, você vai ser condenado. O que te espera, o que te aguarda, é o juízo de Deus. Se a sua vida for desregada, fora da vontade do Senhor, o resultado dela é a morte. Ele deu exemplo. Primeira situação. Segunda situação, ele queria, desse ato, que mostrar à humanidade que ele é santo para todo sempre. Através de quem? Através do homem mais errado que tinha ali. Um dos dois pecadores, um dos dois ladrões, um dos dois condenados. O Dimas, como já foi falado, ele confessa, conforme Lucas 23, 41. Então o motivo dele estar ali, dele sofrer essas consequências, foi para deixar claro para o homem: olha, eu estou aqui porque estou pagando o seu pecado. Então a divindade de Cristo. E terceira colocação, ele queria deixar claro que os pecados, ou melhor, que o sofrimento, os resultados e consequências é mediante uma vida de pecado. É resultado disso aí. Não tem para onde fugir. Ele quis seguir a regra para mostrar à humanidade, que é como um cálculo matemático, que ele é exato. Exato. São os três iniciais motivos. Claro que se você fizer um estudo mais aprofundado de Isaías 53, possivelmente você vai encontrar mais motivos, mais razões, porque Jesus teve que passar por isso. Né? Então aqui é somente algo um pouco raso, mas necessário para que você entenda. Ok? Vamos continuar aqui. Era isso que nós estávamos no último culto de ensino. Que horas são agora? São 8h48. 8h48. 48, obrigado. Então temos um tempinho ainda aqui. Eu quero entrar aqui agora nesse consequências e resultados, né? Consequências e resultados para você me acompanhar, tá bom? Eu queria falar sobre consequências e resultados, mas de uma forma diferente. Diferente para você entender aqui nessa noite, né? Primeira situação que eu queria falar sobre consequências e resultados seria o quê? Primeiro, pagaremos ou sofreremos as consequências
ainda aqui ou somente lá no grande juízo? Lembra da primeira pergunta que nós fizemos no início do estudo de hoje? E aí? O que é que você acredita nisso aí? Na sua base bíblica, né? No que você conhece a palavra de Deus. Eu não quero aqui discutir com você a sua opinião. Não. Nós estamos aqui para estudarmos e entendermos o que a Bíblia diz. Então, pelo seu conhecimento bíblico, né? Em cima desse texto, você acredita que nós vamos pagar e vamos sofrer as consequências aqui em vida ou somente lá no grande juízo, né? E a segunda pergunta que nós vamos começar a discutir nessa noite, né? Prestaremos conta daquilo que fazemos contra Deus? Ou também entra na lista de prestação de contas o que fizemos às demais pessoas durante as nossas vidas? Essa segunda aqui foi, como eu falei no início, foi embasado bastante numa conversa que eu tive com a missionária fez essa pergunta, eu falei, vamos levar para o estudo. Vamos levar para o estudo que a gente com certeza vai entender melhor dentro da palavra do Senhor. Eu não sei se você tem acesso aí a um dicionário, Aurélio, Wikipédia, mas consequência, né? Diz assim, ó, algo produzido por uma causa ou dentro de uma sequência de eventos decorrentes de um resultado, ou conjunto de condições. Essa é a explicação dentro do dicionário português do que é consequência. O que é consequência, pastor? Só falou tanta coisa que eu nem consegui pegar. Vamos lá. Consequência. Algo produzido por uma causa ou dentro de uma sequência de eventos decorrentes de quê? De um resultado ou conjunto de condições. O que é uma consequência? É aquilo que nós estamos proporcionando, estamos fazendo para acontecer, né? Supomos que de repente eu estou com esse copo d'água aqui, né? Eu vou beber ele, tem-se uma regra, uma etiqueta de como beber uma água, né? Existe uma regra básica para não derrubar no chão. Então eu vou beber assim, mas aí eu tô nem aí para essa regra, essa etiqueta. Vou beber água assim agora. Não sei se você está vendo direitinho, mas eu estou bebendo direitinho aqui. Vou beber assim, ó. Eu acredito que eu estou pedindo para molhar a roupa e o chão. Eu estou pedindo para que a somatória, né? Eu estou pedindo para que eu estou produzindo um futuro lamaceiro aqui no chão. Uma roupa molhada, um estresse maior, porque eu molhei minha roupa, eu não deveria molhar. Então, quando eu estou proporcionando algo, eu estou produzindo algo que vai gerar transtorno, problema, etc, etc, eu estou trazendo sobre mim consequência, né? E o que diz o dicionário sobre resultados? Olha aí agora, olha o que diz. Resultados é igual a consequência final de uma sequência de ações ou eventos. Dentro dos resultados temos vantagens, desvantagens, ganho, perda, derrota, vitória, etc, e etc, etc. Resultado, ela não está preso a dizer que o resultado vai ser negativo. Se você tiver consequências, se você fizer algo, produzir algo para te trazer o resultado ruim, vai ser ruim. A Bíblia diz, né? A lei da semeadura. Você pode semear uma coisa e querer outra. Já diz os antigos sobre quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade, né? Então nós temos que resultado é a consequência final de um ato, né? Eu falei o exemplo aqui do beber água invertido, beber água de forma errada,
A consequência inicial vai ser molhar minha roupa. A consequência inicial vai ser água cair no chão. Vai ser fazer aquele lameiro. E o que é o resultado, pastor? O resultado é essa água molhada aqui na minha roupa me causar uma gripe, porque está em contato direto com a minha pele, e eu ficar com 40 graus de temperatura em casa, e todo mundo se desesperar para me levar no médico, que não dá para levar por causa do Covid-19. O que é resultado, pastor? É essa água que caiu no chão, aqui, sabe a água que caiu no chão, quando eu bebi errado? Ela fazia um lameiro, e na hora de eu sair, de que eu vá sair daqui, eu vou me locomover, eu escorrego nessa água, caio no chão e quebro um braço ou quebro uma perna e preciso ficar 2 meses com gesso no membro que está fraturado. Você entendeu o que é resultado? Mas o resultado ele não está intrínseco a coisa ruim, que nem o próprio dicionário diz. A sequência de ações e eventos. Se eu fizer o que é bom, eu vou colher o que é bom. Se eu obedecer ao Senhor, eu vou ter uma vida próspera com Ele. Mesmo que a situação de Isaías 53, ela venha acontecer sobre as nossas vidas, nós passarmos por enfermidades, sofrimentos, isso é aprimoramento da minha carne, do meu eu, do meu ego. É o Senhor tratando a minha vida para me deixar de uma forma que lhe agrada e agrada a sua obra. Então essa explicação do que é consequência e resultado, eu creio que você entendeu. Amém? Então agora as 2 perguntas. Pagaremos ou sofreremos as consequências ainda aqui ou somente lá no grande juízo? Dê a sua opinião aí nos comentários, ou me manda no WhatsApp, fala comigo aí. Pode falar aí, colocar aí. O que é que você acredita? Pelo que você conhece na palavra de Deus. Vamos para o texto sagrado? Vamos para o texto sagrado? Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O início de Atos, tá? Deixa eu só pegar a referência aqui. Nós vamos abrir juntos. O Mateus vai estar abrindo aqui na tela e eu vou estar lendo aqui com vocês. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Vou mandar dentro do texto. Rapidinho, tá bom? Mas um certo varão, tá na mesma versão? Um certo varão chamado Ananias, com Safira. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Pausa. Eu sei que essa situação aqui, esse episódio, ele não acontece muito com frequência, né? Nós já vimos muitos casos, mas como relata aqui em Atos 5, nós não temos muita ciência dessa repetição desse caso. Pessoas
pessoas que veem a morte súbita, a morte inesperada por uma desobediência direta ao sacerdote, ao pastor, ao líder, ao seu líder espiritual, quando a pessoa pratica o erro diretamente contra a Trindade de Deus, né? Contra o Espírito Santo, contra Jesus. Nós não vemos episódios hoje como relatado aqui em Atos 5, mas eu acredito dentro da palavra de Deus, que todas as vezes que nós mentimos, morremos um pouco perante a nossa vida espiritual. Quando nós trapaceamos, quando fazemos aquilo que não agrada a Deus, vamos perdendo essa vida, vamos perdendo essa alegria, vamos perdendo essa existência, animosidade, né? Porque o próprio texto de 1 Coríntios 11, 23, a partir do versículo 23, já começa a falar que o homem ele vai morrendo, né? E muitos estão dormindo por causa dos seus pecados. Esse dormir aí, ele é entendido não somente como um dormir, cochilar ou vacilar, mas como uma morte espiritual. A morte espiritual. Então, existem consequências, existem resultados ainda em vida para muitos, quando praticado, quando feito, quando errado perante Deus. E também há consequência, o resultado final. Ou melhor, vamos fazer essa separação? Então, o que acontece em vida são consequências dos nossos erros. E no pós-vida, no dia do juízo, no grande juízo, nós vamos ter o resultado. Vamos entender dessa forma? O que acontece em vida são consequências. Eu derramar o copo d'água é consequência da minha atitude estúpida, né? Minha atitude irracional. E o tropeçar, o cair, que é o finish, é o fatality, né? O final, isso aí eu vou ter no grande dia, no juízo de Deus. No juízo de Deus. Então é essa condição que precisamos entender. A segunda pergunta que foi feita, para nós finalizarmos, não deixar lá para trás, prestaremos conta daquilo que fazemos contra Deus, ou também entra na lista de prestação de contas o que fizemos às demais pessoas durante as nossas vidas, ou a nossa vida, né? Esse aqui é uma situação muito necessária, viu, se falar, tá? É muito necessário se falar e se examinar essa condição aqui, ver o que a palavra de Deus fala conosco, porque tem muita gente fazendo, trapaceando por aí, e fala assim, não, mas eu falei aquilo ali, eu estava nervoso, eu estava chateado, e eu disse aquilo ali para acalmar ele, eu disse aquilo para acalmar ela, eu falei por falar. Esses são vários exemplos, tá? Isso eu mesmo, na minha vida particular, missionária na nossa vida particular, nós ouvimos isso muito. Pessoas, promessas, né? Eu sei que existem os vereadores, existem os prefeitos, os governadores, os presidentes, os senadores, deputados e etc. Essas pessoas aí, elas vivem de promessas, né? Por mais que diga que vai cumprir, que vai fazer, mas tudo começa a partir de uma promessa. Mas tem cristãos, conhecedores da palavra, né? Eu posso se dizer leitores, como o pastor falou, mas que também vivem, não é coisa ruim, mas só vive prometendo aí coisa boa para determinados irmãos em necessidades e não cumprem. Então, eles prestaram conta diante de Deus? Isso. Completando o que eu estou mencionando aqui, a missionária, ela deu esse reforço, e era o que eu estava querendo trazer para você, né? Que eu queria deixar claro para vocês. Não estou falando de ímpio, não. Eu dei o exemplo das eleições aí, porque são pessoas que vivem de promessas, mas aí continuando aqui, para não perder o raciocínio. Nós temos os prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e presidentes,
ou candidatos à presidência, que eles vivem de fazer promessas. E a vida deles é uma promessa. Aí quando ganha o pleito, quando ganha a eleição, quando chega no cargo, aí depende se vai fazer realmente ou não vai fazer. E eles não têm remorso nenhum daquilo que eles prometeram para a comunidade do Jardim Belval, a comunidade do Paulista, a comunidade locais de situação de miserabilidade, situação de falta de emprego, pessoas necessitadas, carentes. Eles não querem saber. Eles são sustentados com salários exorbitantes, que são os salários que eles têm, e estão nem aí para a vida dos seus eleitores, né? Agora, essa mesma prática está acontecendo nas igrejas. Está acontecendo entre irmãos, né? É como eu estava falando. Estou deixando claro aqui para os irmãos. É aqui que a gente traz a nossa experiência de vida e vai orientando a igreja para que vocês não façam e nem deixem ninguém fazer com vocês, né? Quantas vezes recebemos promessas de crentes, né? De leitores da Bíblia Sagrada, de adeptos da SBB, pessoas que leem a Bíblia à vontade aí, que uma vez por ano vai para aquela praça de Boulevard lá e lê a Bíblia toda. Então, pessoas assim, membros de igreja, que prometem, mas não cumprem. Palavra jogada ao ar. Pessoas que dizem aquilo que vem no coração delas. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, tá? Quando eu falo a palavra que vem ao coração, não é coisa boa não, né? Siga seu coração, não. A Bíblia fala que é enganoso o coração do homem. Cuidado, né? O coração só serve para guardar a palavra de Deus. Acabou, né? O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o coração só serve para guardar a palavra, né? Não é o coração que manda, não é o coração que fala. É Deus quem fala e quem dirige nossas vidas. Então, cuidado, o coração é isso aí, tá? Mas pessoas que chegam e fazem a promessa assim: não, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Né? Nós já vimos muito essa expressão, fique em paz. E, meu Deus do céu, aí a pergunta que ela fez, que eu anotei aqui, estou trazendo para vocês, e essas pessoas vão prestar conta perante Deus disso que fazem? Vão prestar conta de cada palavra. Se você observou, talvez você não tenha entrado na hora aí, talvez você não tenha entrado, mas vou recapitular o que eu falei no início. Apocalipse capítulo 20 fala de um grande livro. Apocalipse capítulo 20 fala de um grande livro. E nesse livro está registrado todas as nossas atitudes. Tudo que fazemos em vida está registrado nesse livro. Perjúria é pecado, né? A omissão, ela é pecado. A mentira é pecado. Então, pessoas que fazem isso, elas estão cometendo um erro perante Deus, perante seu irmão, né? Perante a santidade do Eterno. O mundano, aquele que não tem Cristo, ainda que não se decidiu para o Senhor, aquele que vive na impiedade ainda, ele vai ser salvo em nome de Cristo Jesus. Eu tenho certeza disso. Então todos os seus pecados, eles passarão pelo fogo do Senhor, pelo arder, né? O fogo que limpa, o fogo que purifica. Ele vai ser justificado e vai ter uma nova vida. Agora nós que já temos uma nova vida, não podemos ter essas práticas, porque nós haveremos de prestar conta perante Deus de tudo que falamos, que nós fazemos ou que pensamos. Então essa é o orientado pela palavra do Senhor nessa noite, dentro dessas duas perguntas. Então, o cristão que tem essas práticas do engano,
ele ainda tem o tempo, né, a chance de se arrepender, pedir perdão, né, deixar e não fazer mais. Se você está ouvindo direitinho a missionária falando, ela fez uma sub-pergunta em cima dessa pergunta. Confesso deixa. Então, eu não entendi. Né? A sub-pergunta em cima dessa pergunta. Ela colocou assim: então a pessoa o cristão, né, que está com essa prática, que está usando da mentira, da falsa promessa, do não cumprimento, ainda há chance para essa pessoa dela se redimir, dela se limpar disso aí. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Não precisa abrir o texto não, você só vai lembrar comigo da história, tá? Depois eu coloco nos comentários a referência bíblica. A Bíblia fala que Zaqueu, quando ele deixa o Senhor entrar na casa dele, ele reconhece o seu pecado, e Jesus fala assim: eu vou cear hoje na sua casa. Ele fala uma frase célebre, né? Ele fala assim, ó: se alguém eu tenho defraudado, restituirei quadruplicadamente, 4 vezes mais, e darei o dinheiro aos pobres. Observe que Zaqueu, quando ele toma consciência do arrependimento das suas atitudes, ele quer fazer a restituição ou a reparação do que ele fez de errado. Então, se eu estou andando, né? Se eu estou andando na presença do Senhor, se eu estou conduzindo a minha vida na casa de Deus, e de repente eu tive essas práticas, e houve o arrependimento em mim, qual que é a minha prática que eu devo fazer? Eu preciso fazer a reparação dos erros, a reparação dos meus erros. Ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, que você está assistindo hoje. Se de repente você, no momento de falta do raciocínio, no momento de você, da impetuosidade, da vexação, você se antecipou, prometeu o que não era para prometer, falou o que não era para falar, disse aquilo que não era para dizer, há condições de fazer a reparação? Faça. Faça. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, sobre consequências e resultados, eu creio que nós estamos finalizando esse estudo sistemático. Terça-feira que vem nós vamos começar um outro tema. Eu queria finalizar com essa condição aí, trazendo para você esse compêndio do que nós falamos essa noite. Amém? Eu quero desejar uma boa noite em Cristo Jesus para todos vocês que têm nos acompanhado, têm assistido, têm participado, né? Compartilha essa live, compartilha esse estudo, para que demais pessoas venham também conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Vamos nesse momento orar ao Senhor, e um grande abraço para cada um do Ministério Visão Ágape, nossos companheiros e amigos que se conectaram nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar comigo? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa noite maravilhosa, em que os teus filhos e teus servos, Deus, aprenderam um pouco mais a tua palavra, Pai. Senhor, que a tua igreja possa estar executando aquilo que tem aprendido, Senhor. Dá força aos seus filhos, Pai, para evitar fazer o que é errado. E caso tenha cometido algo perante o Senhor ou perante a sociedade, que possamos reparar os nossos erros, Deus, enquanto ainda é tempo, Pai, porque eu quero chegar nos céus, juntos com essa igreja, junto com os teus filhos, que têm lutado bravamente para se manter firme na tua casa e na tua presença, Deus. Senhor, eu te louvo, agradeço por cada vida que participou nessa noite. Abençoa os seus lares, abençoa os seus familiares, Senhor, para que possamos passar por essa, Senhor, por essa situação, Deus, dessa pandemia, desse enclausuramento, desse isolamento, Pai. E logo, logo, estarmos juntos, servindo e adorando o Senhor em nossas congregações.
Assim eu te agradeço por tudo, Deus. Eu te louvo, bendigo o teu santo nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça com suas mãos, Amém. em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu vou estar enfrentando a bênção apostólica quinta-feira, 8 horas da noite, nosso culto de louvor e adoração a Deus, através dessa página, Família Sabino / Visão Ágape. Você vai, se conecta, chama seus amigos, manda um convite. É uma noite maravilhosa, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Hein? Eu vou estar enfrentando a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações do seu doce Santo Espírito, seja na minha vida e na sua vida, hoje e sempre. Todos digamos amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, um grande abraço. Graças a Deus. Amém.